Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar de mais uma vitória do Los Angeles Lakers. Tá felizão. O Denis acordou feliz hoje, foi dormir super alegre. Eu não tava botando tanta fé. Pois é, porque nem eu. o que a gente imaginava aconteceu. O Warriors contra a parede foi lá e jogou bem. Executou o ataque deles, foi um time frio, experiente, o atual campeão. Jogou bem o jogo inteiro. Abriu 12 pontos de vantagem, só que não segurou e vacilou bastante nos minutos finais. Isso, eles não estavam prontos pro jogo do Lonnie Walker quarto. O The Lonnie Walker Game aconteceu, foi ontem. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem que falar também de mais uma vitória do Miami Heat, essa a gente esperava. Isso. Estão dominando o Knicks todo o jogo, dominaram ontem de novo. Vamos falar mais disso. É um jogo apertado, o que não impede o jogo de ser completamente dominante pro Heat. Tem sido assim toda a partida, é estranho. O Heat nunca abre 20, mas está sempre sob controle. E temos uma novidade. Antes da gente começar a falar do jogo do Lakers e Warriors, fica aí, não adianta, uma novidade. Você que está vendo a gente todos os dias aqui no resumo da rodada, vocês estão prontos para ver a gente 2 vezes por dia? Para não aguentar mais ver a nossa cara? Overdose de bola presa? Vai acontecer em breve. A gente acabou de fechar uma parceria com a NBA Brasil e todos os dias que tiver jogo das finais de conferência, nós estaremos lá no canal da NBA Brasil, aqui no YouTube, mas lá no canal deles para fazer um preview. Vai ser todo dia que tiver jogo, às 6 da tarde, com uma exceção, que é o dia que vai ter o sorteio do draft. Porque Isso. a NBA vai organizar uma live só para isso, que não é com a gente. Nos outros dias, sempre às 6 da tarde, nós dois no canal da NBA Brasil, para fazer um belo preview da partida. Isso, estão acostumados a ver a gente fazendo o pós-jogo, a gente aqui no resumo da rodada KTO conversando sobre como foi a partida, agora lá na NBA Brasil, já fazer o pré-jogo. Então, é só colocar aí na agenda. Tem jogo de final de conferência às 6 da tarde, a gente vai estar por lá. Boa, a gente só não sabe o dia que começa, porque, claro, a gente não sabe que dia começam as finais de conferência. A gente precisa saber quando vão acabar essas semifinais que estão acontecendo agora. Isso. Beleza? Combinado? Vocês vão estar lá? O canal da NBA Brasil é bem maior que o nosso. Então vocês vão estar lá e vai ter um monte de gente nova. Aí vocês ficam defendendo a gente no chat. Isso, família Bola Presa Univos para controlar e tomar o chat lá da NBA Brasil, vai ser muito legal. Quando alguém perguntar quem é melhor, vocês já vão lá e brigam, falam, aqui não funciona assim. Beleza? Aqui é outro patamar. Outro patamar, que a história é outra. Que a história é outra. Mas isso vai ser muito legal, a gente tá muito feliz com essa parceria e a gente espera vocês, toda a família Bola Presa, em peso, lá no chat, dizendo que almoçou. E isso vai ser muito engraçado. Qual é o café da tarde? Bom, vamos falar de Lakers e Warriors? Bora, vamos falar do jogo do Lonnie Walker? Como eu falei, o Warriors jogou muito bem. Curry teve mais uma partida quase impecável. 31 pontos, 10 rebotes, 14 assistências, 3 roubos, só 2 turnovers. E o último foi faltando 2 segundos para o fim do jogo. Foi um turnover custoso e evitável. Isso, muito esquisito. E acho que um bom resumo do que foi essa partida para o Warriors. Porque o Curry jogou muito bem, mas errou aqueles 2 arremessos finais em cima do Anthony Davis, que o Curry está liberado para tentar qualquer um daqueles arremessos. Dá para tentar outra coisa? Talvez também. E o Klay Thompson, os 2 arremessos que ele tentou nos minutos finais. Foram arremessos muito esquisitos, a ponto do técnico Steve Kerr ficar biruta com a escolha de arremesso do Klay Thompson. Porém, o Klay Thompson também tem uma certa luz verde, assim, para tentar esses arremessos. Então, o Warriors, achei que eles executaram tão bem ao longo do jogo, especialmente no terceiro período, que por mais que sejam arremessos perdoáveis, não é uma aberração, sei lá, não é o Draymond Green dando um gancho do meio da quadra, foi esquisito na hora. Dava coisa melhor, tinha tempo para tentar coisa melhor até. E a gente vai falar aqui de como todo jogo de playoff costuma ter um jogo esquisito, um jogo fora da curva, em que um cara de fundo de banco se sai muito bem e acaba mudando toda a história dessa série. E dessa vez foi o Lonnie Walker. Mas, se a gente tem que escolher uma coisa que definiu esse jogo, que definiu a série, porque a gente tem que escolher alguma coisa, porque todo resultado é determinado por
toda a somatória de todas as coisas que acontecem. Tem 100 coisas acontecendo, a gente não pode falar das 100 aqui. Então, falar de tudo que aconteceu, de fato, descrever milimetricamente o jogo não faz sentido, a gente tem que pegar alguma coisa que seja mais simbólica para a série, foi a posse de bola Stephen Curry contra Anthony Davis. Como você bem disse, o Curry poderia ter feito coisas diferentes. Ele quis desafiar o jogador que precisa ser desafiado. O Anthony Davis é esse jogador que está trancando o garrafão, que está protegendo perfeitamente o aro do Lakers e que, quando é levado para uma troca no perímetro, consegue contestar os arremessos. E você tem que punir ele em algum lugar. E o Curry decidiu que na última posse de bola ele tinha 2 oportunidades diferentes de punir o Anthony Davis por não estar no garrafão. Foi punido nas 2. Foi uma escolha curiosa e foi a escolha simbólica dessa série. Porque, legal que o Lonnie Walker teve esse jogo incrível e salvou o Lakers do quarto período. Mas essa é a série do Anthony Davis. É a série que o Anthony Davis ditou todas as conversas, todas as pautas. Quando perdeu, a conversa só era o Anthony Davis jogou mal. Quando venceu foi, não tem o que fazer, o Anthony Davis é muito dominante dos 2 lados da quadra. E foi legal ver o técnico do Lakers abraçando o Anthony Davis, falando assim, dominante, nos 2 lados. Muito engraçado, é um discurso que chega nos ouvidos do Anthony Davis, porque é muito evidente. Virou o mantra da história. E ontem o Warriors mudou a formação deles para se adaptar ao Anthony Davis, que lembra que no jogo passado o Lakers deixou ele marcando, entre aspas, o JaMychal Green, em outras palavras, ignorando o JaMychal Green para ficar patrulhando o garrafão. JaMychal Green saiu da rotação, saiu do time titular, jogou 2 minutos ontem. O Gary Payton, segundo, foi titular no lugar dele. O Anthony Davis, no fim das contas, passou... Ele foi titular, né? Jogou bem até, mas jogou pouquíssimo no quarto período, do Gary Payton. O Anthony Davis passou boa parte do jogo marcando o Andrew Wiggins. No quarto período ele marcou o Andrew Wiggins. E aí você meio que paga o Wiggins para arremessar e fica lá patrulhando o garrafão. No fim do jogo até o Curry chamou o Wiggins para fazer um corta-luz e conseguiu uma bandeja, porque o Anthony Davis foi forçado a sair. E a gente viu no jogo passado, quando o Anthony Davis sai, passar a bola ao redor dele também é perigoso. O Curry atacou e teve sucesso, mas ele tentou isso uma vez no quarto período. Atacar o Anthony Davis, quando o Anthony Davis saiu do garrafão. Nessa segunda vez, nos segundos finais, ele preferiu arremessar por cima, de bem longe, para conseguir ter o espaço por cima do braço gigante do Anthony Davis. E errou. Dá para ter acertado? Dá, porque é um arremesso dado pelo Steph Curry. Mas dava para chamar outro corta-luz, dava para chamar jogada, dava para pedir tempo, dava para fazer várias coisas. E essa decisão do Curry não deu certo. Então, é uma série de vitórias simbólicas no Anthony Davis durante toda essa série, e uma delas foi Gary Payton, titular do Warriors. Porque a lógica do Warriors é ninguém pode ficar em quadra se não for um perigo ofensivo. Porque senão o Anthony Davis fica nessa pessoa a muita distância para poder patrulhar o garrafão. Se ser obrigado a pôr o Gary Payton já mostra que o Warriors está em pânico com a ideia de um Anthony Davis livre para defender. E o Gary Payton não é um grande arremessador, mas ele se movimenta melhor sem a bola. Ele corta aí pra cesta. Ele corta em direção à cesta. Às vezes ele recebe e nem finaliza, mas passa para alguém. Acho que ajudou o Warriors a ficar com mais cara de Warriors. E curiosamente, quem perdeu muito espaço nessa brincadeira de adaptações, Jordan Poole. Ele jogou 10 minutos. Não fez nenhuma cesta. Porque ele não estava acertando os arremessos dele. E aí a questão é, o Warriors não pode se dar o luxo de ter um jogador que não é uma ameaça ofensiva. E não ser uma ameaça ofensiva não é só não fazer pontos. É o adversário saber que você não vai fazer. É o adversário não precisar te marcar e poder usar esses esforços em outros lugares. É deixar o Anthony Davis protegendo o aro porque não acha que o Jordan Poole vai acertar uma bola de 3. E Jordan Poole tem sido muito importante desde que ele teve essa ascensão dele na temporada passada. Foi essencial no título. Essencial no título, para tirar um pouco também do peso do Curry, né? Do Curry não precisa ser o armador toda a jogada. A gente já falou 1000 vezes de como o Curry gosta de se movimentar sem a bola. Só que se você não tem o Jordan Poole lá, é uma opção a menos. Não é o Gary Payton que vai fazer isso. Pode ser o Draymond Green às vezes, mas é isso. Limitou um pouco, forçou o Warriors a jogar de um jeito só, mas achei que o Warriors jogou bem até o quarto período, e no quarto período foi a vez do Lonnie Walker fazer todos os seus 15 pontos no jogo. E todos os 15 pontos só no quarto período. E pra mim esse continua sendo o jogo do Anthony Davis, essa é a série do Anthony Davis, é o que a gente vai falar aí para as próximas gerações,
Mas foi muito bonito ver o Lonnie Walker tendo esse momento. A alegria do resto do elenco. A alegria do LeBron James falando... eu sempre soube. Que o LeBron adora falar isso. LeBron adora né? falar que ele sabia de tudo. Ele adora dizer que ele sempre acreditou que tudo isso ia acontecer. Mas eu sempre soube. Ele tem muita disciplina e trabalha duro. E eu sempre falo pra ele, esteja pronto, que uma hora a gente vai precisar de você. E no fundo, esse é o discurso com qualquer jogador de fundo de banco. Esteja pronto, você nunca sabe qual é a lesão, qual é o ajuste tático, qual é a necessidade. E, em geral, ninguém precisa de você. Em geral, você fica lá no fundo do banco e nunca surge a oportunidade. Surgiu essa pro Lonnie Walker e é raro ver alguém ter uma chance dessas e usar tão bem em tão pouco tempo. Foi muito impressionante. E o que estavam comentando na transmissão gringa, e muita gente no Twitter também, é que não é comum um jogador que é chamado por uma situação tão extrema, tão tensa, nos minutos finais, ter tanta calma. E é muito difícil a gente não colocar o selo San Antonio Spurs de qualidade, o Spurs que tem essa fama de ser o time comedido, o time no controle, e o Lonnie Walker foi criado lá, prata da casa, e... Foi criado, mas não foi renovado. Não foi renovado, mas estava lá com toda a sua atitude Tim Duncan, extremamente centrado e controlado, e pontuou como se não fosse um quarto período de um jogo decisivo de playoff. Mas a felicidade do banco do Lakers em ver o Lonnie Walker brilhar, deu para ver depois no próprio Twitter que você citou, com a quantidade de ex-companheiros do Lonnie Walker no Spurs celebrando ele. Então, o cara é realmente gostável, adorado aí pelos seus companheiros. E o Darvin Ham, técnico do Lakers, falou disso depois do jogo. Ele perdeu espaço na rotação, ele começou a temporada titular. Ele perdeu espaço na rotação, meio que um pouco de azar também. A ascensão do Austin Reeves, chegou gente via troca, chegou o Malik Beasley, chegou o D'Angelo Russell, ele se machucou no meio da temporada, e quando voltou o time já estava embalado. E ele se mostrou um bom defensor, mas a história da temporada era como o Lakers não acertava arremessos, como não tinha arremessador de 3 pontos. E ele é meio inconstante, aliás, essa era a grande crítica dele na época do Spurs até. O que você vai esperar do Lonnie Walker hoje? Vai fazer 20 pontos ou não vai aparecer para jogar? E ontem ele apareceu para jogar. E acho que essa é uma coisa que a gente tem comentado nessa série do Lakers, até na série anterior contra o Grizzlies. O Lakers precisa de jogadores do perímetro criando coisas e finalizando. E o problema é quem? Porque o Austin Reeves teve o seu grande jogo, o seu momento lá na série contra o Memphis. Não durou todo o jogo. E ele começou mal a série contra o Warriors. Ontem ele jogou bem. 21 pontos para o Austin Reeves. O D'Angelo Russell, que foi espetacular o jogo passado, tentou 10 arremessos, fez 1. Isso, ele tinha acertado 5 bolas de 3 pontos no jogo anterior, dessa vez nada. E o Schroeder é mais estável ofensivamente? Também não. Então o Lonnie Walker, eu acho que ele ganhou espaço nessa série, mais por ele ser bom defensivamente perseguindo o Klay Thompson em corta-luz do que pela parte ofensiva. Mas o Lakers precisava de alguém que desse um boost ofensivo. E ele vai ter chance em outras séries, assim como o Malik Beasley talvez volte a ter, porque o Russell não vai jogar bem todo jogo. Nem o Austin Reeves, nem o Schroeder, nem o Hachimura, falando dos alas também. Talvez a gente não soubesse que o Lakers é um time tão profundo se os jogadores fossem mais constantes. É que tem tantos altos e baixos, é um time de tanta variabilidade, que você é obrigado a usar o resto dos jogadores do banco. Eu acho que esse vira meio que um jogo do Lonnie Walker, apesar do protagonismo do Anthony Davis e do LeBron, que a gente vai falar mais daqui a pouco, porque se o Lonnie Walker não aparece, se ele erra todos os arremessos que ele tentou no quarto período, a gente ia vir e falar, pô, D'Angelo Russell, você brilha num dia e 1 de 10 no outro, e aí? Aí não dá, e o Anthony Davis domina tudo e mesmo assim a gente perde porque não fez ponto bastante. LeBron James, o Anthony Davis faz 23 e perde porque tem que fazer 30, senão não ganha. Então tem essa. Mas foi bem importante e foi importante o Lonnie Walker também pelo plano ofensivo do Lakers, que passou muito mais pelo LeBron do que nos outros jogos. E o LeBron jogou mais tempo que nos outros jogos, 43 minutos. Estou muito interessado em ver qual vai ser o pique e o fôlego dele no próxima partida. Foi engraçado, ele deu uma entrevista imediatamente assim que o jogo terminou, ainda em quadra, respondeu 3 perguntas e a terceira ele respondeu relâmpago e respondeu pro repórter: eu tô exausto, por favor me deixa descansar, sai da minha frente.
de maneira jocosa, de maneira bem-humorada, não foi estrelinha. Mas ele precisava desesperadamente de um descanso. E ele tentou um descanso no quarto período, não ficou 10 segundos no banco e voltou. Ele percebeu que não vai rolar. E ele foi muito mais acionado. O plano voltou a ser aquele que a gente discutiu no começo da série. Em que momento o LeBron vai voltar aos seus tempos de Cavs e atacar o Curry toda a posse de bola? E ele estava fazendo isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o fato do Steve Kerr não botar o Jordan Poole em quadra, porque ele também atacou o Jordan Poole no jogo passado. E o Gary Payton é um excelente defensor. Você acaba tirando os elos fracos da defesa do Warriors. Opção a menos por mais vantagem de altura que o LeBron tem sobre o Gary Payton, é um duelo bem mais difícil que o Jordan Poole. E o Lonnie Walker acabou sendo esse cara envolvido. Ele era o cara que o Steph Curry estava marcando. E aí o Lonnie Walker ia lá, foi a primeira cesta do Lonnie Walker. Ele foi lá fazer um bloqueio pro LeBron. O LeBron usou o bloqueio, você não quer trocar. O Lonnie Walker abriu, ficou livre, acertou a bola de 3. E teve uma outra vez, aí o Warriors trocou, aí o LeBron atacou o Curry, conseguiu uma falta, e foi indo. A gravidade do LeBron James, né? Não porque ele é grave, a gravidade de força gravitacional. Porque quando você está envolvido numa jogada com ele, é claro que você vai ter várias oportunidades de arremesso, e o Lonnie Walker acertou. E o Lakers teve jogadas fazendo 2, 3 corta-luzes pro LeBron até chegar nesse duelo com o Curry. E vem dobra, vem alguma coisa, aí o Lakers consegue. Teve rebote ofensivo do LeBron, que nasceu dessa troca. Então, foi essencial, e quem era o responsável pelo Lonnie Walker era o Curry, por isso que o Lonnie Walker participou tanto. E foi importante o LeBron ter sido tão agressivo. E aí nisso ele pontuou, cavou falta, bateu o lance livre e acionou o Lonnie Walker, que no fim das contas tem que finalizar a jogada, né? Não é só a tática. E uma das bolas mais decisivas do jogo foi um arremesso muito bem marcado pelo Curry. Na cara do Curry, mas o Lonnie Walker foi lá e acertou. O Curry não é um mau defensor, ele só tem limitações físicas. Ele é um jogador mais baixo, um jogador mais fraco fisicamente. Então você explora o que você consegue explorar na NBA. E o Curry tem que lidar com essas questões genéticas aí. Mas o que eu achei mais legal desse jogo do LeBron é que a gente viu muitos LeBrons diferentes só nessa série. Ele já jogou de maneiras muito distintas em partidas diferentes. Foi muito legal de ver ele na versão nada agressivo, que não deu nenhum arremesso no primeiro quarto do jogo anterior. Essa versão em que ele estava o tempo inteiro tentando atacar o Curry. A gente já viu ele tentar infiltrar mais, ele tentar arremessar mais de longe. Tem de tudo. Virou um jogador muito versátil, e agora fica difícil você saber o que esperar quando você defende o Lakers. E até defensivamente, ele já foi um cara mais da retaguarda no começo da série. Ontem ele estava marcando o Draymond Green e saiu mais nos corta-luz. O Curry tentou até explorar isso, e a gente viu muito do duelo ao contrário. O Curry trazendo o LeBron para fora e tentando criar a partir disso. A gente viu o LeBron ter que lutar por corta-luz no perímetro, e a gente já viu no jogo passado, por exemplo, ele foi parceiro de garrafão do Anthony Davis defensivamente. Então, é como se fosse o pivô do time. Todos os LeBrons possíveis, e ele se deu bem em todas. Foi uma excepcional partida do LeBron James. Muito impressionante mesmo. Bom, eu separei alguns lances aí pra gente ver do Lonnie Walker no quarto período e dos minutos finais, onde deu pra ver um pouquinho de como os dois times escolheram a sua estratégia ofensiva e onde o Warriors vacilou no final. Boa, e aí vamos ver por que eu tô dizendo que essa é a série do Anthony Davis. Vamos lá. Temos aqui o plano que a gente comentou. Então é o LeBron James querendo atacar o Curry, ele está sendo marcado pelo Wiggins. Chega o bloqueio do Lonnie Walker, que é a responsabilidade do Curry. E aí você tem o Curry no LeBron, Wiggins no Lonnie Walker. E aí, claro que o Curry precisa de ajuda. E aí que assim que o Wiggins sai para essa ajuda, o Lonnie Walker abre, ele tem um espaço para a bola de 3 e pune. Primeiro arremesso dele no jogo, chegou no quarto período, cortou de 7-4 a diferença do Golden State Warriors. E aí um turnover do Draymond Green, tentando passar para o Wiggins. Que vai ser bem parecido com um turnover que ele vai fazer aí no final do jogo. Ah, esse até chegou na mão do Wiggins, escorregou. E o Lonnie Walker sempre perseguindo o Klay Thompson, dessa vez chegou antes do Klay Thompson e conseguiu mais 2 pontos para dar vantagem já para o Lakers. Ele vai dar vantagem de novo, logo depois do Warriors empatar nessa jogada de fundo bola. É fascinante, que é uma jogada de fundo de bola que parece que foi desenhada para ele. Ó. Tem o Anthony Davis e o LeBron em quadra, e é o Lonnie Walker quem recebe o passe. Acho que é desenhada para qualquer armador do Lakers que esteja em quadra. Pode ser. E é que a gente tem outra situação, é um pick and roll do LeBron com o Anthony Davis. E nunca sai nada.
Porque aqui o Draymond Green recua, o Moses Moody sai do Russell para colocar o corpo no Anthony Davis. É só congestionamento de corpos, não tem aquela troca de marcação que o LeBron quer. O Warriors marcam bem isso. Quando ele vê que não tem espaço para nada, aí ele abre pro Lonnie Walker e já é meio desespero. Faltam 5 segundos, ele tem que atacar o Curry no mano a mano, mas é o dia do Lonnie Walker, né? Nossa, é bem marcado pelo Curry, mas não tem o que fazer. O Curry só é baixo demais pra isso. Tem que crescer, Curry, não tem jeito. Defender bem não é o bastante, o basquete é punitivo. É cruel. E aqui vamos para os 5 minutos finais, destacar também o Austin Reeves, que ele jogou bem e criou suas jogadas sozinhos aí também. Ó. Faltando 4 segundos, ele com a bola aqui, nada acontece feijoada, ele só bota o Moses Moody de lado, consegue um arremesso de meia distância, por isso que eu digo sempre tem que ter os armadores do Lakers criando por jogadas como essa. Pode ser o Russell, o Reeves, o Walker, qualquer um. Alguém tem que inventar um arremesso, né? Aqui mais bloqueios para o LeBron James ter espaço. Ele abre a bola para o Reeves e, de novo, ele aproveita esse espaço para atacar a cesta, cavar a falta e empatar o jogo mais uma vez. E bateu o Wiggins no drible, hein? Nos lances livres. E aqui a gente vê o outro lado da história que a gente falou, né? O LeBron marca o Draymond Green. Então ele também está sendo envolvido nos pick and rolls do Steph Curry. Aí ele tem que... Se ele não consegue fazer uma troca, o Curry só passa a batida. O Curry passa batido, o Anthony Davis é responsável pelo Wiggins, mas a ideia é realmente deixar o Wiggins mais livre e viver com o resultado. Mas aqui o Curry consegue fintar, né? Em vez de fechar o garrafão, o Anthony Davis dá uma dançada, fica no lugar e o Curry tem a bandeja e ele erra por pouco. Mas um floater é difícil, contestado de longe. Né? Só que na jogada seguinte ele já conseguiu a troca aqui com o LeBron. E ele vai soltar a bola vai pro Draymond Green, ele vai fazer o split screen com o Klay Thompson, e aí ele vai ter o espaço para infiltrar. E aí dessa vez o Steph Curry acerta. E aqui é uma situação invertida. O Lonnie Walker tá com a bola, mas a ideia é a mesma. Bloqueio do LeBron para forçar a troca. Não tem troca, então o Andrew Wiggins vai ter que marcar 2 de uma vez só. Não pode trocar, porque senão é o Curry marcando o LeBron. E aí o Andrew Wiggins não quer sair do Lonnie Walker para não dar um caminho direto para a cesta, mas ele dá um passinho pro lado aqui, para impedir o passe pro LeBron. Quando ele dá esse passinho pro lado, o Lonnie Walker sobe pro floater essa e é acerta. A gravidade do LeBron, atrai toda a defesa, a vida fica muito mais fácil para os outros jogadores. Então, o fato do Curry estar marcando o Lonnie Walker deixou ele um protagonista nesse quarto período e ele aproveitou. E aqui o Warriors começa a chamar o Andrew Wiggins para fazer os corta-luzes, para tirar o Anthony Davis do garrafão. Dessa vez nem é para atacar ele de cara, vira uma jogada para o Klay Thompson. Ele erra o arremesso, mas nem ia valer porque foi falta de ataque nesse corta-luz aqui do Draymond Green no Lonnie Walker. Estão sendo protagonista aí também. Era o Lonnie Walker caçando o Klay Thompson. Um roubo de bola, agora uma falta de ataque cavada. Mas deu pra ver o Anthony Davis sendo puxado pra fora mesmo. E minutos finais, jogo empatado. Aqui o Lakers já conseguiu a troca, então já tá o Wiggins no Lonnie Walker e o Curry no LeBron. Dessa vez o Wiggins fica longe e o LeBron ataca. Esse é o plano, né? E olha como ele chega pertinho e errou dessa vez, pra sorte do Warriors. Mas é bem mais fácil entrar no garrafão. Né? E com o Warriors você não pode vacilar, porque o Lakers está voltando aí desse ataque frustrado e o Moses Moody ficou livre 1 segundo. Alguém ficou livre 1 segundo, bola de 3 do Klay Thompson. 1 segundo é o suficiente para sair um arremesso completamente livre e equilibrado na zona morta. Porque aqui, tanto o Anthony Davis quanto o LeBron estão no Draymond Green ainda. O Anthony Davis está meio preocupado com o Curry, apontando pro Schroeder, ninguém acompanhou o Moses Moody. E o Moody tá livre lá do outro lado, tá longe, não parece que a jogada vai ser pra ele, mas ele corta e gera esse passe todo desequilibrado, mas o arremesso sai lindo lá na zona morta. Então com o Warriors você não pode vacilar 1 segundo, o Darvin Ham falou muito disso na entrevista pós-jogo. Aí aqui a gente perde o comecinho da jogada, mas dá pra ver o que aconteceu, né? O Curry marcando o LeBron, o Wiggins lá perto pra ajudar, o LeBron abre pro Lonnie Walker e arremessa de 3, erra, mas por que o LeBron James pega esse rebote e sofre a falta? Porque ele tá sendo marcado pelo Curry, né? Olha esse box out aqui. Sem chance do coitado do Curry ganhar esse rebote. Ele é só baixinho demais pra essa função, né? E aí falta e o LeBron vai bater os 2 lances livres e diminuir a vantagem para 1 pontinho.
E aí no ataque, aqui um lado ruim de não ter o Jordan Poole, né? O Curry não consegue receber a bola, o Austin Reeves em cima dele. O Klay Thompson tem que vir buscar. Né? E aí o Draymond Green vai receber aqui pra soltar pro Klay Thompson, que do logo do patrocinador. Nossa, é muito longe. Tipo, é o Klay Thompson, um dos melhores arremessadores da Terra. Mas, né? Mas tá marcado, o Schroeder tava perto. E tem 5 segundos, dá pra atravessar a quadra em 5 segundos. Dá pra atacar, tentar cavar uma falta, não sei. Não foi a melhor leitura de arremesso do Klay Thompson. E aí do outro lado no ataque, de novo, o pick and roll, o LeBron, Anthony Davis não cria muito espaço. O LeBron então vira a bola pro Lonnie Walker, que vai repetir aquele arremesso que a gente viu mais cedo. E também porque tá acabando o cronômetro, então ele teve que inventar ele próprio. Então 2 arremessos do Lonnie Walker do mesmo lugar, os 2 na fuça do Steph Curry, muito bem marcado. Mas era o dia do Lonnie Walker. E não adianta. É muito bem marcado, mas o Curry tem uma limitação genética. E aqui de novo o Curry com a bola, conseguiu a troca pro LeBron, aí ele aciona o Klay Thompson, que arremessa mesmo bem marcado pelo Lonnie Walker. Esse foi o arremesso que deixou o Steve Kerr biruta lá no banco. Botando a mão na cabeça, acho que ele não estava muito animado com isso. Dá para devolver a bola pro Draymond Green, tinha um mismatch com o LeBron Curry. Dessa vez tinha 14 segundos, não era aquela que tinha 5 e aí é mais compreensível ele forçar um arremesso. E aí o Lakers com a bola. E aí essa é a posse de bola que o Lakers consegue a troca só no finalzinho. Com esse bloqueio dessa vez do Austin Reeves, a troca com o Curry. Mas aí tem 5 segundos. E aí o LeBron tem que atacar, falta pouco tempo, mas ele consegue, toma um tapa no ombro aqui nesse finalzinho. E aí 2 lances livres, quase fez a bandeja, mas conseguiu abrir para 3 a vantagem. Se não é a falta, é uma cesta, não tem muito jeito. E aí aqui de novo o Andrew Wiggins aqui em cima, por que bloqueio do Wiggins e não do Draymond Green? Para trazer o Anthony Davis. Quando você traz o Anthony Davis, passar a bola é perigoso, mas você pode, se driblá-lo, não tem ele para dar toco depois. Perfeito. Acho que esse é o plano de atrair ele para fora. O LeBron podia ter ajudado mais, ainda mais que ele estava sendo responsável pelo Draymond Green, mas não se mexeu. E aí 2 pontinhos para o Curry para diminuir para 1 a vantagem. E o Lakers respondeu com uma posse de bola pior dos últimos minutos. Não criou nada, o Schroeder ficou rodando, acabou com uma bola de 3 do LeBron, sem muita chance de dar certo, e uma falta perigosíssima do Austin Reeves no rebote, que só não foi lance livre porque o Lakers ainda não tinha ultrapassado o limite de faltas. Deu sorte só, né? Não sei se o Austin Reeves sabia disso. Mas tudo bem. E aí na posse de bola seguinte, o Curry conseguiu a troca de marcação, de novo chamando o Wiggins com o Anthony Davis. Mas aí já é até mais complicado infiltrar, porque o Schroeder já estava ali, inteiramente dentro do garrafão. Eles estão tentando tirar isso e estimulando o duelo individual. Arremessa em cima do Anthony Davis, que é o melhor pivô da NBA para marcar esse tipo de bola. E uma coisa é você marcar naquele split da troca, né, do corta-luz, do pick and roll. O outro é você pegar no mano a mano e driblar. Um arremesso Nowitzki deu errado, e aí rebote ofensivo. Mais uma chance. E ele prefere dar um passinho para trás. Muito longe também, quase do logo. Com 8 segundos, o Lonnie Walker pega o rebote, sofre a falta, vai bater os 2 lances livres, acerta e o Warriors tem mais uma chance. Eles vão para essa jogada com o Draymond Green, que ataca, vai tentar o passe, é um turnover terrível nas mãos do Anthony Davis. Era uma jogada hammer que o LeBron percebeu imediatamente. Ele já manda ali, olha, aponta lá embaixo, troca você lá embaixo. É porque ele tá no Draymond Green, ele aponta pro Lonnie Walker, vai você, troca lá. E aí em cima, ele percebe imediatamente que a jogada vai ser pra zona morta. E aí fala, troca você, Anthony Davis. Ele tá mandando, porque o bloqueio é do Andrew, a jogada é o Andrew Wiggins vai fazer o bloqueio pro Klay Thompson, que vai correr lá no canto, e o passe do Draymond Green vai pra lá. Mas o Anthony Davis chega antes, porque ele trocou com o LeBron James. O LeBron mandou trocar, o Anthony Davis foi imediatamente, aí o Draymond Green não tem pra quem passar essa bola. E é uma jogada marca registrada do San Antonio Spurs há mais de década. O Warriors já fez muitas vezes, costuma dar certo, mas o Lakers podia dar certo aqui. Se o Schroeder tem medo de deixar o Curry livre, o que é um medo justificável, ele acompanha, ficam 2 no Curry e o Draymond Green sobra livre. Mas o Schroeder não. Muita boa comunicação com o Lonnie Walker. Os 2 trocaram, o Curry não ficou livre, nem o Draymond Green, e o Anthony Davis estava lá para interceptar o passe. Só que ele não pediu tempo, o Warriors não fez falta, deu uma bola presa aí, marca registrada.
E aí os dois jogadores foram pular, o Wiggins e o Anthony Davis. Aí o Anthony Davis ganhou a bola ao alto, perdendo a bola. Mas o Curry pegou a bola e jogou pra trás. Possivelmente um medo do LeBron agarrar a bola aqui, se é uma outra bola presa, só que aí o Curry não ia ganhar uma bola presa do LeBron, né? Mas o Warriors tinha um tempo, não tinha? Tinha um pedido de tempo que eles deveriam ter pedido muito rápido aqui, mas nem deu tempo. O Curry só se livrou da bola, talvez achando que tivesse alguém atrás. E desafiaram só porque tinha um desafio sobrando, mas claro, nada feito. E na Conferência Leste, mais uma vitória do Miami Heat, que assim como o Lakers, abre 3-1. Então os dois times aí a uma vitória da final de conferência, mais um jogo em Miami e mais um jogo desse formato que a gente comentou no começo do episódio. O Heat não abre 15, 20, 30 pontos de diferença, não bota todos os reservas, faltando 10 minutos para acabar, mas o Knicks só não consegue passar na frente. Nunca. No jogo 3, o Knicks não passou na frente nenhuma vez. Passou o jogo inteiro sem estar na frente do placar. Nesse jogo 4, não. Eles conseguiram 2 lideranças, num total de 33 segundos na frente. As duas lideranças por 1 ponto no primeiro quarto e imediatamente depois o Heat acertou um arremesso. E aí depois, nunca mais. Então, são vantagens pequenas. No quarto período, a diferença estava em 6. Então, não é nada absurdo. Mas é que se você nunca consegue encostar e passar na frente, a sensação é que você está sempre correndo atrás e que outro time está no controle. Tá perto, mas faz 6 dias que eu não vejo o Knicks na frente do placar. É bizarro, Eu né? não tô acreditando mais. Mas você tá lá, tipo, são 2 arremessos aí. É uma sequência boa de defesa e não dá. Quando precisa, parece que essa posse de bola é essencial. O Jimmy Butler consegue um bom arremesso. Ou se não é um bom arremesso, ele acerta um difícil. E defensivamente o Heat dá um jeito, ou o Knicks erra um arremesso fazível, sei lá. Mas nunca chega na hora de empatar e virar. E acho que nunca acontece do Knicks estar numa boa sequência e o Heat não está. O Heat virou o time que responde o que tiver na frente dele. Então, quando o Knicks estava acertando arremessos, o Knicks acertou bola de 3, o Heat acertou bola de 3. Quando o Knicks não estava acertando absolutamente nada, o Heat também não acerta nada. E aí não abre uma grande diferença. Vamos gastar agora. Isso. Mas se o Knicks responde com uma boa sequência, bons minutos, o Heat tem minutos ainda melhores. O Heat não tem, ele tem mana. Ele vai guardando mana e aí ele usa quando precisa. E só senão usa gasta. quando o adversário tá bem. E aí, pra mim, o grande exemplo disso foi que finalmente a gente teve um bom jogo ofensivo dos dois times. E o terceiro quarto foi espetacular. O Knicks acertou 76% dos arremessos. Então, impecável. Como é que você acerta 76% dos arremessos e você mesmo assim não passa na frente? É, porque o Devin Booker tava do outro lado. É a única explicação, né? O Heat acertou 57% só. Mesmo assim a diferença não diminuiu, é porque o Heat acertou bolas de 3 pontos. Foram 5 de 12 bolas de 3. Então, essa é a capacidade do Heat. Não é um time que está acertando bolas de 3 pontos o tempo inteiro. Na temporada regular eles não acertavam nada do perímetro. O Knicks está acertando 76% de arremesso, então é nossa hora de acertar bolas de 3. Eles vão lá e acertam as bolas de 3. E nessa sequência do terceiro quarto foram vários jogadores diferentes ainda, né? Que um jogador de 3 do Heat esquentou. Não, foram 5 bolas de 3 pontos de 4 jogadores distintos. Então, mostra que o Heat tem muito poder de fogo, é muito versátil, é muito profundo. Tem muito poder de fogo quando precisa. Quando precisa. Quando tá ganhando de 10, não tem mais. Acabou. Então, e é o mais impressionante, é a capacidade de responder. A gente falou, 33 segundos de liderança do Knicks. Porque assim que eles estiveram na frente do placar, o Heat responde com uma cestinha e aí já era. E eu achei, foi realmente um jogo ofensivo melhor. Eu achei que foi um grande jogo do RJ Barrett, que fez 24 pontos. Cestinha foi o Brunson com 32. RJ Barrett infiltrando muito, atacando a cesta, conseguindo chegar no garrafão. E várias vezes marcado pelo Jimmy Butler, que fez muita gente questionar, será que o tornozelo dele não tá 100%? Porque o RJ ele tá jogando bem, claro. Mas deu enterrada de costas outro dia lá. Mas o RJ Barrett estava passando por ele, pelo menos umas 2, 3 vezes ali com facilidade. Não só ele, o Julius Randle também bateu o Jimmy Butler várias vezes no drible para conseguir infiltrar. Foi uma partida defensiva bem difícil pro Jimmy Butler. E o que não é comum. Então você teve esse grande jogo do RJ Barrett com 24 pontos, batendo o Jimmy Butler, com 3 bolas de 3 também, que não é todo dia pro RJ Barrett. 32 pontos do Brunson.
E cadê essa vitória? Não, Parecia ser parte essencial do roteiro para ganhar o jogo. Se bem que teve outra coisa, lembra que a gente comentou o jogo passado? Que só uma vez nos playoffs o Knicks tinha passado de 33% nas bolas de 3, ontem 32%. eles não conseguem. Ainda não conseguem. Eles estão pontuando muito, eles estão chegando no garrafão, eles conseguiram realmente dominar o aro, mas as bolas de 3 pontos não estão caindo. O único jogo de playoff que até agora que eles conseguiram isso foi a vitória contra o Heat no jogo 2. E os rebotes ofensivos, né? O Heat ganhou o duelo 13-8 e quase tudo no quarto. O quarto foi muito engraçado, porque a gente sabe, o Heat estava dominando, o Knicks estava sempre atrás. Mas eu verdadeiramente achei que o Knicks poderia vencer no quarto período. Porque eles estavam vindo daquele quarto perfeito, que foi o terceiro período, em que eles acertaram 76% de aproveitamento aí nos arremessos. E aí, no último período, o Heat não acertava nada. O Heat errou 12 dos primeiros 15 arremessos que tentou no quarto. E aí, nesse meio, eu falei, é isso, o Knicks vai acertar e eles vão vencer o jogo. Nada. O Heat secou, o Knicks secou junto. E aí, um monte de bola de 3 pontos errada, um monte de desperdício de bola tentando infiltrar. A diferença estava em 9, quando começou essa sequência horrorosa do Heat. Quando terminou, a diferença era em 6. Então, eles não conseguiram aproveitar nem assim. Eu achei que ali era o momento do Knicks acertar as bolas, como estava acertando, e vencer o jogo com vantagem, com tranquilidade. Se o Heat secou, o Knicks secou junto. E é engraçado que o Heat teve umas sequências que acabou servindo para gastar tempo, né? Que eles erram arremesso, eles pegam um rebote ofensivo, arremessam de novo, erram de novo, pegam mais um rebote ofensivo. Vira ponto? Não vira. Mas gastou aí 1 minuto e meio do relógio quase, e pelo menos o Knicks também não tá atacando nesse momento. Nessa sequência aí de 12 dos 15 arremessos que eles tentaram no quarto, eles erraram. Teve uma única posse de bola em que o Heat arremessou 4 bolas de 3 pontos e errou as 4. E é isso, o Knicks estava vendo o Heat errar. Era um momento deles pegarem essa bola e puxar um contra-ataque e pontar do outro lado? Não. Eles estavam cedendo rebotes ofensivos, como você disse, não aconteceram no resto do jogo. Foram só nesse momento. Quando o Heat começou a errar, eles também pegaram os rebotes de ataque. Foram 13 rebotes de ataque, eu falei, 6 ao longo dos 3 primeiros períodos, 7 no quarto período, e ficou um número engraçado, porque o Knicks pegou 7 rebotes defensivos no quarto período, e o Heat pegou 7 rebotes ofensivos no quarto período. Então cada arremesso errado do Heat era jogar uma moeda pro alto para saber quem pega a posse de bola. É surreal. Não é o ideal quando você precisa cortar uma diferença, acelerar, tirar esses 9 pontos. Contra-ataque, então, longe disso. E a única explicação é mana. É isso. O Heat pega rebote ofensivo quando precisa, acerta a bola de 3 pontos quando precisa. O Adebayo pontua quando precisa. Nossa, não, pontuar dá muito trabalho. Ele só tem que pontuar quando for realmente urgente. Fez uma cesta só no quarto período. Foi no finalzinho, arremesso de meia distância, no estouro do cronômetro que precisava. É isso. É o time que joga quando precisa, que faz o que precisa. E aí, o resultado direto disso é que a nossa sensação é que o Knicks é o oposto. O Knicks precisava ter tido um melhor aproveitamento no quarto período, ter se aproveitado do momento de baixa do Heat, simplesmente não conseguiu. O Knicks, por oposição, virou o time da falta de resposta. Eles não conseguem acertar quando o momento exige que eles façam isso. E eles fizeram um bom jogo ofensivo. Acho que foi o melhor jogo ofensivo do Knicks nessa série. Não foi o bastante para eles vencerem. Certamente onde eles mais conseguiram atacar a cesta, que é o plano de jogo deles. Então é onde eles mais conseguiram chegar. Até no jogo que eles ganharam, né? Foi a bola de 3 brigando com a zona. Não foi exatamente o sonho da vida do Knicks. Foi o bastante aquele dia. Mas ontem pareceu mais com a cara do Knicks e não deu certo mesmo assim. Isso, aí eu separei pra gente ver o Knicks pontuando à vontade no garrafão e tomando bola de 3 pontos do outro lado. E depois a sequência de vacilos do Heat no quarto período que o Knicks não conseguiu aproveitar. Vamos ver. Aqui a gente vai ver a sequência de pontos, a facilidade do Knicks de infiltrar, sempre na velocidade, RJ Barrett super agressivo, atacando a cesta. Aqui, de novo, ele encontrando um caminho pro aro, sofre a falta e acerta mesmo assim. É o Knicks conseguindo jogar um pouco mais em velocidade e batendo para dentro o Jalen Brunson, que mandou o Gabe Vincent quase para outro ginásio. Vincent já não tinha conseguido marcar o RJ Barrett, agora não conseguiu
para o Brunson. Aí o RJ Barrett de novo correndo, dessa vez para passar, não para finalizar. E aí ponte aérea pro Mitchell Robinson. O Knicks jogando bem melhor quando tenta infiltrar no garrafão. Aqui não é tanto em velocidade, mas olha a facilidade que o Julius Randle consegue bater o Jimmy Butler no drible. Tem sido bem incomum nessa série, né? O Knicks ganhar esses duelos individuais. Olha uma das vezes que o RJ Barrett passando pelo Jimmy Butler. Foi só isso, né? A jogada nem foi em velocidade. Ele é que decidiu muito rápido a infiltração assim que ele recebe o passe e deixou o Jimmy Butler pra trás. E é bem raro, né? Passar por alguém, não ter a cobertura. O Kevin Love chega tarde. Mas o Knicks não passa à frente nem assim. O Knicks tá jogando super bem no ataque. A gente vai ver mais passes rápidos. O Julius Randle finge um passe pra zona morta. Outra infiltração, dessa vez com o enterrado. O Jimmy Butler tá passando, né? Ele tá indo lá alcançar o Grimes. Aí o Randle fala, não vou passar a bola não. Dá uma enterrada aqui, obrigado. E a diferença continua em 3. Diferença em 3. Mas por quê? Porque do outro lado, o Heat não parava de acertar a bola de 3 pontos. Essa é Jimmy Butler de dentro pra fora para esse arremesso livre do Kevin Love. Que parece que sempre foi do Heat, né? Não consigo imaginar ele em outro time. Se encaixou perfeitamente. Essa que o Strus lutou com o Brunson para ficar livre, conseguiu um segundinho e na sexta. O arremesso dele é muito rápido. E com a diferença em 3, então, momento essencial para ele acertar essa bola. Essa que o Lowry dá um drible para a esquerda, nunca errou. Tem que ser muito disciplinado para contestar. E essa é um bloqueio do Lowry pro Jimmy Butler. Ele não usa, volta e faz um handoff de novo pro Strus acertar de 3 pontos. E aí tem mais uma, Jimmy Butler nessa muvuca bagunça. E aí o Caleb Martin acerta essa bola de 3. Isso é cruel, né? Olha a situação que tá o Jimmy Butler. Faltam 5 segundos. Vocês devem estar imaginando como eu vim parar aqui, né? E o Caleb Martin consegue achar esse arremesso de 3 no estouro. E o Jalen Brunson foi muito seco também, leu mal o cronômetro. E agora a gente vai pro quarto período pra gente ver como as coisas secaram pros dois times. Olha o RJ Barrett fazendo exatamente o que fez no quarto anterior com muito sucesso, bater pra dentro e chegar na cesta. Deixa 3 defensores pra trás, o Kyle Lowry tira até o corpo pra não fazer falta, ele erra mesmo assim. E aí, do outro lado, as mesmas bolas de 3 pontos do Heat do quarto anterior, dessa vez não caem, rebote de ataque. Mais uma oportunidade de bola de 3 pontos? Claro, por que não? Vamos tentar de novo. Uma hora entra. Quando precisar, entra. Mais um rebote de ataque, que vai virar mais uma tentativa de bola de 3. Nada feito. E aí são os rebotes de ataque que o Knicks não permitiu o jogo inteiro. E permitiu agora. E quando acaba o posse de bola, é com falta do Knicks ainda. E depois da falta tem mais um arremesso de 3 que o site da NBA não tem pra gente ver. E aí, bola de 3 pontos bem livre, bem equilibrada. Mal deu ar o arremesso do Grimes, ainda cedeu contra-ataque. E aí a seca do Heat é quebrada com essa bandejinha. Dá pra ter durado mais ainda, tinha uma vantagem confortável. E aí o Julius Randle, que lida super bem com essas dobras, dessa vez desperdício. E aí o Heat vai gastar cronômetro, pegar rebote ofensivo. E aí o Jimmy Butler errou, mas o RJ Barrett, quando pega esse rebote, pisa fora. É tipo a incapacidade do Knicks de aproveitar os erros do adversário. Pisou fora e devolveu a posse de bola pro Heat, que cobrou esse fundo de bola de volta pro Jimmy Butler. Dessa vez ele acerta e aí o jogo acabou. E é fundo bola embaixo da cesta, né? Que não dá. Maldição, bola presa, KTO. A gente não para de errar. Danilo apostou no Warriors, quis no time campeão, não sei o que lá. Costa contra a parede, essa historinha toda. Custava ir lá e apostas, Lonnie Walker, mais de 12 pontos. Por que você não pensou nisso? E aí, eu tô pensando nisso agora, porque a gente tem 2 jogos hoje, 2 jogos de séries empatadas, muito difícil saber quem realmente vai ser vencedor. Quem são os favoritos? Conta pra mim. A KTO diz que o Celtics é bem favorito. Paga 1,35 contra 3,30 dos Sixers. E o Nuggets é um pouco menos favorito, mais favorito jogando em casa. 1,47 contra 2,80 para cada real apostado no Phoenix Suns. Não, mas minha sensação é de que é terra de ninguém. Qualquer um dos times pode realmente vencer. Então proponho que a gente vá por um lado diferente. Hoje tem Champions League, Real Madrid, Manchester City. Não, mas aí pra mim é mais terra de ninguém, que não tem nada de futebol. Tá.
Vamos aí com uns pontinhos, uma assistência, uns rebotes, fazer uma combinada gorda aí. Não vai ficar mais fácil, Danilo. Vai Porque Harden vai fazer 12 ou 45. Qual é a expectativa pro Harden? Harden, vamos ver aqui. Procurando. Tá em 21. Mais ou menos de 21. Que difícil, né? Bem difícil. Eu chuto menos de 21. Menos de 21 pro Harden. Isso. O famoso hater. Justo eu. Com a minha canequinha aqui, ó, do senhor Barba. O Jaylen Brown tá em 24 e o Tatum em 28 de pontos. Tá, eu acho Tatum abaixo também. Menos de 28? Eu acho. Não sei. O jogo passado foi o jogo que ele fez tudo ao redor da pontuação. Ele não vem dessa vez e marca 38. Eu acho que ele vai ter dificuldade também. Tá. Você quer mais alguma? Tem de Isso, rebotes? Vamos, mais um. De pontos ainda? Você que sabe. Me sugere mais uma. Ó, Brogdon tá em 15, pra apostar mais ou menos. Tobias Harris em 13, Al Horford em 8. Tobias Harris mais. Tobias, você confia em cada jogador, Danilo? Hoje eu tô animado porque não tenho que dizer que time vai vencer. Senhora. Então eu fiquei corajoso. Tá, de pontos esse é o limite. A gente pode apostar na pontuação de 3 Não, jogadores. tô feliz com essa combinada absurda de 3. Quanto isso vai dar? R$21. Se a gente apostar quanto? 3, os 3 de sempre. Perfeito. Nossa senhora. Eu tô tão confiante nessa loucura que eu tô quase pedindo pra você colocar 5. Já botei, já apertei o botão. Tá bom. Mas depois a gente refaz. Me impediu de perder R$2. E no outro jogo você quer apostar também? Vamos. Então vamos ver. Nuggets e Suns. Vamos ver como é que a KTO lida com isso, né? Porque todo mundo só faz, não para de fazer cesta. Jamal Murray tá em 25, o Jokic em 30, o Durant em 30, o Devin Booker em 31. Devin Booker mais 31, com certeza, né? Mas ele não erra arremesso, se ele parar de arremessar. Essa é muito fácil. E acho que 30 também parece conservador pro Jokic. Vamos com mais. Considerando que nenhum jogador consegue marcar ele. Isso, e a terceira aí. Como é que você tá se sentindo com o Jamal Murray? É que 25, né? Ele pode jogar bem e fazer 24. Ele tá numa sequência meio complicada de arremessos de 3 pontos, né? O Michael Porter tá em 14. E tá na hora de dar uma resposta em casa. Perfeito, acima disso. Tá. Legal, gostei. Esse a gente aposta 3, dá 18, um pouquinho menos. Tudo bem. Tô confiante que a maldição bola presa ela é exclusivamente para que times vão vencer e que times vão perder. Sei lá que time vai vencer, eu vou assistir descobrir na hora. Não, são séries muito disputadas, vai ser muito legal de acompanhar e, claro, a gente vai acompanhar hoje para estar aqui amanhã no horário do seu almoço com esse resumo da rodada KTO. Então, não deixe de dizer o que você está almoçando. Se você também fez uma fezinha na KTO, usando o nosso cupom que dá um bônus no seu primeiro depósito. Presa. E apareça amanhã para assistir o resumo da rodada dessas duas séries espetaculares, disputadíssimas 2-2, e aperta o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. A gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!